Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some words and vocabulary to talk about drinking. But here we are looking at drinking as a social fact and problem. Because in Brazil we actually have that a lot, but in the learning guide you'll have some more information about that. Oh, and just two things that came to my attention. The first one is that I didn't know it, but Spotify now allows you to follow our podcast. So follow us so you can receive a notification, or maybe it will pop up in your homepage. I'm not quite sure how it works, but I received an email and now you can follow us. So follow us on Spotify. And if you would like to, after listening to this episode or before or after, you can also rate us. But you can do that only when you're using your phone. I don't know why they don't allow you to do that on your desktop application. Baffles me, but I am not the one who dictates the rules, I just follow them. But you can rate us and it helps greatly, believe me. Now, vamos começar com o episódio 245. A questão das bebidas. Bom, hoje vou contar para vocês um drama quase pessoal. E por quê? É algo que tem acontecido muito no meu círculo mais próximo e, se bobear, no de vocês também. Vamos falar da pandemia de bebedeira que se instalou no mundo. No mundo são dados da minha cabeça. Aqui no Brasil, a maior parte das pessoas tem na família um parente bebum. Aquela pessoa que não sabe a hora de parar de beber e passa dos limites. O famoso pudim de cachaça. Essa pessoa costuma ser muito chata quando está alcoolizada, sem noção nos comentários, e a geral evita convidá-la para festas de família. Quando não tem jeito, encarecidamente pedimos que ela se controle, que não beba tanto e tal. Mas é incrível, basta uma dose de álcool e a pessoa fica ébria automaticamente. Fora o inconveniente social, tem ainda a questão de saúde. Eu mesmo tenho um tio que foi dessa para melhor por conta de tanta bebida. Foi triste, mas é um fato. Muitas mortes ocorrem por doenças causadas pelo consumo abusivo e prolongado de bebidas alcoólicas, como a cirrose, que destrói o fígado. O pior é quando acontece a morte de uma pessoa que não tem nada a ver com a história, como um atropelamento, por exemplo, já que tem alguns motoristas irresponsáveis que enchem a cara e vão dirigir. Dá para acreditar? Daí vem a campanha Se Beber Não Dirija, com o objetivo de reduzir esse tipo de acidente. Quando a pessoa se conscientiza de que a falta de controle na ingestão de álcool atravanca a sua vida, ela procura um grupo de apoio. Às vezes, recorrem aos alcoólicos anônimos para conseguir esquivar-se de situações em que normalmente bebiam. Ah, mas beber socialmente não tem problema, alguém diz. Não tem problema nenhum. Mas o que é beber socialmente? Eu mesmo tenho um amigo beberrão que, sempre que encontra um amigo, toma todas. E desde 2020, quando tivemos que ficar em casa, ouço relatos de amigas que bebem uma taça de vinho todos os dias para aliviar o estresse. A Rainha Elizabeth II era um exemplo desse consumo diário, com seus drinks preferidos no almoço, antes do jantar, e viveu até os 96 anos. Até onde se sabe, ela nunca ficou de pileque. Bom, a linha entre o beber socialmente e o vício é muito tênue. Eu mesmo, por exemplo, bebo todos os dias, não pulo um, mas não sou viciado, posso parar quando quiser. Bom,
Nosso monólogo de hoje é realmente um monólogo. Diferente dos outros, o narrador está fazendo um relato pessoal, ou seja, ele está contando da própria vida e está falando sobre coisas relacionadas a algo que acontece no círculo mais próximo dele. E, se bobear, até no seu também. E o narrador está falando sobre alcoolismo e bebidas alcoólicas. Mas antes, a gente tem duas expressões interessantes aqui para falar. A primeira delas é o círculo. E normalmente nós dizemos o círculo ou o círculo social, que são as pessoas, né, o grupo de pessoas que têm os mesmos interesses, que fazem as mesmas atividades, ou que têm os mesmos amigos, os mesmos conhecidos. O meu círculo social, quando eu estava na escola, por exemplo, eram os professores. Então, todas as pessoas que faziam parte do meu círculo social eram professores e professoras ou trabalhavam em alguma coisa relacionada. Um exemplo que eu posso dar é: eu não tenho muitas pessoas no meu círculo de amizades. Eu gosto de ter pessoas muito legais, mas eu não gosto de ter muitas pessoas no meu círculo de amizades, não. A outra expressão que o narrador utilizou foi quando ele disse que no círculo de amizades ou no círculo social do qual ele participa, tem algumas pessoas com problema de alcoolismo. E se bobear, entre os seus amigos também. Quando a gente diz se bobear, essa expressão, né, ela tem dois significados principais. O primeiro é que a gente pode introduzir uma possibilidade. Eu estou olhando para o tempo, né? Esse é o primeiro exemplo. Ó. Eu estou olhando para o tempo, o céu está assim coberto de nuvens e se bobear vai chover. Se bobear vai chover. Ou seja, talvez chova, né? Talvez aconteça isso. E também a gente utiliza essa expressão para falar ou dar um alerta, dar um aviso. Nesse caso, tem o sentido de se não prestar atenção, se não tomar cuidado. Outra coisa, uma coisa geralmente negativa, vai acontecer. Por exemplo, se eu fosse você, eu não seria tão amigo do Paulo assim. O Paulo gosta de enganar as pessoas. E se bobear, ele vai também enganar você e vai tirar o seu dinheiro. Ou seja, se você não prestar atenção, isso vai acontecer. Se bobear, ele te rouba. E isso é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que vão para as ruas aqui no Brasil e vão andar em lugares um pouco mais desconhecidos ou perigosos. Eu digo, olha, se bobear, vão levar teu celular, tá? Cuidado. Que é, se você não prestar atenção, vão levar o seu celular. E aí o narrador fala aqui da pandemia de bebedeira que se instalou no mundo. O narrador diz que essa pandemia de bebedeira se instalou no mundo e que ele está tirando essas informações da própria cabeça, quando ele diz que são dados da minha cabeça. Mas vamos por partes, né? A primeira palavra aqui é bebedeira. E a bebedeira é quando a gente consome muito álcool, muita bebida alcoólica, geralmente em um curto período. A pessoa sai à noite, se encontra com os amigos e, de repente, participa de uma bebedeira. Ou seja, todo mundo bebe muito. Geralmente, depois de uma bebedeira, as pessoas ficam com muita dor de cabeça, elas não conseguem olhar para a luz, elas ficam de ressaca. E isso eu fazia quando eu era mais jovem, estava na faculdade. Hoje em dia eu não aguento mais, meu corpo não tem condições, mas quando eu era mais jovem
eu costumava participar de umas. Quando o narrador disse que a pandemia de bebedeira se instalou, e a gente diz que algo se instala, isso significa que essa coisa começou a ser habitual, ela começou a ser comum, e ela fez parte, ou começou a fazer parte, dessa situação mais tempo, ou de maneira mais permanente. Então, eu posso dizer para vocês os seguintes exemplos. A iluminação pública no meu bairro nunca tinha sido muito boa. Havia zonas muito escuras, mas depois alguns dos postes pararam de funcionar. E quando os postes pararam de funcionar, se instalou uma escuridão naquela rua e a gente não podia mais ver nada. Quando os postes pararam de funcionar, se instalou uma escuridão e a gente não podia mais ver quase nada. Quando alguém diz que a escuridão se instalou naquela rua, a gente pensa que isso ficou acontecendo durante bastante tempo. Hein? E, infelizmente, por conta de algumas coisas de crime aqui no Brasil, o pânico se instalou na cabeça das pessoas. Então, muitas delas evitam sair de casa porque acham que está tudo muito perigoso. Isso porque o medo e o pânico se instalaram na cabeça das pessoas. E apesar de o narrador dizer que esses dados, essas informações, são da cabeça dele, de fato aconteceu aqui no Brasil um aumento no consumo de bebidas alcoólicas, ou seja, as pessoas estavam bebendo mais durante a pandemia. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre isso. Daí o narrador começa a falar sobre coisas mais concretas. Ele começa a falar primeiro do parente bebum, que toda família tem. E bebum é uma palavra que nós utilizamos, não é uma palavra muito simpática, que a gente utiliza para descrever uma pessoa que está sempre bêbada, que ela bebe com frequência e geralmente em grande quantidade. Eu nunca vi essa palavra ser utilizada com mulheres. A gente prefere utilizar com mulheres a palavra beberrona, que vem do masculino beberrão. E tudo significa a mesma coisa. Um bebum, uma beberrona, um beberrão, ou como a gente falava lá no Ceará, bebarrão. Eu não sei porque é engraçado a palavra cearense. E tem outras palavras também que a gente utiliza para falar de pessoas que estão sempre bebendo. Inclusive, isso é bem estigmatizado no Brasil. E muitas pessoas acreditam que deve ser. Mas, continuando. Como o narrador diz, o bebum não sabe a hora de parar de beber e sempre passa dos limites. Ou seja, ele não para quando tem que parar. Outro nome que nós utilizamos para uma pessoa que bebe muito é pudim de cachaça. E essa palavra não tem um gênero específico. Ele é um pudim de cachaça, ela é um pudim de cachaça. Melhor dizendo, é sempre masculino para os dois gêneros. Ele é um pudim de cachaça, ela é um pudim de cachaça. E lembrando mais uma vez, não é uma coisa muito simpática para chamar uma pessoa. Mas se você for a um bar ou conhecer alguém que beba aqui no Brasil, essa palavra ou essa expressão com certeza vai ser utilizada. Daí o narrador continua dizendo, falando das características dessa pessoa que bebe muito. Ela costuma ser muito chata quando está alcoolizada, ela é sem noção nos comentários e, a geral, evita essa pessoa. Aqui nós temos três palavras interessantes para falar sobre o assunto. A primeira delas é alcoolizado. Essa palavra é um adjetivo, então nós temos ele está alcoolizado, ela está alcoolizada. E a outra maneira de falar isso é que uma pessoa está sob efeito do álcool.
Essa é uma maneira mais chique que você vai encontrar nos jornais. Mas fulano está alcoolizado, fulano está bêbado. Hum? Aqui não significa uma comida, por exemplo, ou uma bebida. Uma bebida é alcoólica. Uma pessoa está alcoolizada. E geralmente quando a gente toma algumas, né, toma algumas doses de cachaça, por exemplo, algumas pessoas ficam sem noção. E quando a gente usa essa expressão para descrever alguém, a gente diz que uma pessoa é sem noção, isso significa que essa pessoa, ela normalmente tem um comportamento inadequado ou que não é, ele não leva em conta o ambiente, o contexto. Vou dar 2 exemplos para você. Imagine o seguinte: o João e a Maria se conhecem há muito tempo. E o João é um pouco sem noção. Eles passaram um tempo sem se ver e, quando se encontraram de novo, a Maria estava fisicamente diferente. Ela tinha ganhado um pouco de peso, né? Ela estava um pouco mais gordinha. Então o João olha para a barriga da Maria e diz: Eita, Maria, que barrigão! É de quantos meses? Ou seja, o João pensa que a Maria está grávida. E a Maria diz: Eu não estou grávida. Então o João foi sem noção de fazer essa pergunta, né? E fazer esse comentário em geral. E um segundo exemplo de uma pessoa que faz algo sem noção, bom, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com algumas pessoas que você conhece também, que às vezes, quando a gente compra no cartão de crédito, é muito fácil, né? A gente não vê o dinheiro e pum, gasta. Então, às vezes, a gente gasta muito mais do que o que a gente pode. E esse é um comportamento um pouco sem noção. Porque se você ganha 10 e gasta 15, tem alguma coisa aí que não está correta. Então, esse é um comportamento um pouco sem noção também, que a gente pode usar para descrever. E o narrador disse que a geral evita essa pessoa que está sempre alcoolizada. E a geral é uma gíria que a gente usa, e aqui perceba que é sempre no feminino, então a geral, e aqui significa as pessoas. Outra maneira de dizer é o pessoal. Então, as pessoas gostam disso, a geral gosta disso, o pessoal gosta disso. Tudo isso é sinônimo. Mas cuidado, tá? Em português, a gente não é a mesma coisa como em Portugal, que eles dizem a gente são as pessoas. Aqui no Brasil, a gente significa nós. Então, a gente vai para a praia, eu e meu irmão, então nós vamos para a praia. E quem tem parente e família próxima entende, né? Porque às vezes a gente não tem como evitar sempre aquele ou aquela parente que causa problemas. Eu já tive parentes assim da minha família, alguns deles não estão mais entre nós. E o narrador aqui diz como é que as pessoas lidam com os bebuns quando não tem jeito. Quando não tem jeito, ou seja, quando não tem solução, a gente pede encarecidamente que se controlem. E quando você pede encarecidamente que algo seja feito, ou quando você pede algo encarecidamente, essa é uma frase comum, é uma combinação comum, e é quando você pede, você solicita com muita ênfase, com muita seriedade. Isso a gente percebe que é realmente um pedido sério. E um exemplo que eu posso dar é o seguinte: o meu vizinho faz barulho todos os dias. Ele trabalha em casa e gosta de colocar música depois que termina o trabalho. O problema é, ele termina o trabalho depois das 10 da noite.
Eu já pedi encarecidamente que ele não coloque música, mas ele não escuta. Então eu acho que eu vou ter que chamar a polícia. Olha, eu já pedi encarecidamente para ele fazer silêncio. Eu acho que eu vou ter que chamar a polícia. E um outro exemplo é: o José estuda com o Carlos. E o Carlos é muito bom em matemática. O José não sabe nada. Então o José diz para o Carlos: Ô Carlos, por favor, me ajuda com o meu dever. Eu te peço encarecidamente, faça isso para mim. Então a gente sabe que o José está realmente pedindo sério, ele está implorando praticamente. Então, o narrador diz que as pessoas pedem encarecidamente que os bebuns se controlem, mas que quase sempre não tem solução, ou quase nunca tem solução, porque quando a pessoa toma uma dose de álcool, ela fica ébria. E ébrio é uma palavra bem chique, mas que você vai encontrar em algumas reportagens. Ébrio é a mesma coisa que alcoolizado. Um motorista ébrio é, então, um motorista alcoolizado, um motorista bêbado. E o contrário de ébrio é sóbrio. Então, se você não bebeu nada, você está sóbrio ou você está sóbria. Mas se você bebeu uma coisinha, talvez você esteja um pouco ébrio ou um pouco ébria. Bom, o narrador passa dos parentes chatos, dos quais eu até tive alguns, como eu disse, para a questão de saúde. E muitas pessoas foram dessa para melhor. A expressão ir dessa para melhor é um eufemismo. É uma maneira mais educada, ou mais suave, ou mais delicada de falar de alguma coisa fúnebre, macabra ou triste. No caso, ir dessa para melhor é a mesma coisa que morrer. Inclusive, no Brasil, nós temos muitos eufemismos para a palavra morrer. Ir dessa para melhor é uma delas, dessas expressões, né? A gente tem vários. Eu vou colocar alguns mais lá no guia de aprendizagem para expandir os seus conhecimentos, mas a gente tem bater as botas, esticar as canelas, vestir o paletó de madeira, ir dessa para melhor, não estar entre nós, ir encontrar o Criador, acordou com formiga na boca. A gente tem muito eufemismo para a expressão morrer. Está tudo lá no guia. E aí, o narrador vai falando que muitas mortes ocorrem por conta do consumo abusivo de álcool. O consumo abusivo de bebidas alcoólicas. E quando a gente diz que algo é abusivo, no caso, o consumo abusivo, isso significa que é excessivo, é extremo, é ruim, é negativo. E normalmente a gente pode falar sempre uma coisa que pode ficar pior. Então, um preço pode ser razoável, um preço pode ser alto, ou um preço pode ser abusivo. Na minha opinião, o preço de alguns serviços aqui no Brasil é abusivo. Claro que eu não vou mencionar quais no momento, mas tem muita coisa aqui que o pessoal faz que é abusiva. A gente também pode falar do consumo abusivo de álcool ou de cigarros, porque são coisas ruins. Eu nunca ouvi falar de felicidade abusiva. É uma frase interessante, mas nunca ouvi falar. É sempre uma coisa negativa. E uma das doenças mais comuns causadas pelo consumo abusivo de álcool é a cirrose. A cirrose, que é uma doença que dá no fígado. E nós dizemos que doenças que dão no fígado de doenças hepáticas.
É um termo mais médico, um termo médico, aliás. E perceba que a maneira que eu estou descrevendo, tá? Geralmente a gente diz que uma doença dá em alguma parte do corpo. Então, uma doença que dá no fígado é cirrose. Uma doença que dá no cérebro, talvez meningite. Eu acho que é no cérebro, né? Uma doença que dá nas gengivas é gengivite. E por aí vai. E o narrador fala de uma coisa que é verdade aqui. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse episódio, a gente está tendo aqui no Brasil o caso de um rapaz que estava alcoolizado, supostamente, no volante, né? Ele estava dirigindo alcoolizado e ele não atropelou, mas ele bateu o carro e um motorista do outro carro faleceu, né? Ele, infelizmente, morreu. Então, é uma coisa séria, tá? Eu estou falando assim brincando, porque é minha natureza brincar. Mas aqui no Brasil isso é sério. Muitas pessoas, especialmente, eu vejo muito na cidade grande, mas também vejo muito no interior. Onde meu pai mora, por exemplo, a gente tem uns pudins de cachaça lá, que às 8 horas da manhã eles vão abrir o bar, bebem das 8 da manhã até as 4, 5 da tarde, vão para casa e bebem em casa também. Claro que isso é um problema social, é um problema gravíssimo, mas a gente não para de fazer comentários, né? Bom, mas todo esse lero-lero que eu estava falando agora foi só para dizer que uma das coisas, um dos problemas comuns é o atropelamento. Quando um carro, um veículo, na verdade, passa por cima de um pedestre ou de uma pessoa que está de moto ou de bicicleta. E perceba que minha pronúncia é um pouco mais relaxada. Eu não falo atropelamento, mas sim atrupelamento. E você vai ver isso com muitas palavras em português. Se a pronúncia é relaxada, a vogal tende a mudar. Então, foi um atropelamento e não um atropelamento. É uma clínica de estética ou uma clínica de estética. Então, estética, atropelamento, atropelamento. No dia a dia a gente mal percebe essa diferença, mas ela existe. Lá no guia, mais uma vez, inclusive eu vou fazer uma reunião sobre isso com o pessoal da escola. Daí o narrador fala, né, quando ele está mencionando a história do atropelamento, ele fala que muitos motoristas irresponsáveis enchem a cara e depois vão dirigir. E encher a cara é uma expressão pejorativa e informal para dizer beber excessivamente, quando a pessoa está bebendo muitas bebidas alcoólicas. Então, ela está enchendo a cara. É muito comum essa expressão e, às vezes, a gente também fala, não é tão bom falar isso, mas a gente fala também encher o rabo. Mas, geralmente, quando a gente diz encher o rabo, a gente diz encher o rabo de cachaça ou encher o rabo de cerveja. Por exemplo, é uma tristeza. Todos os dias de manhã, meu marido enche a cara quando tem folga. Ele enche a cara porque ele gosta de relaxar assim. Eu acho que ele tem problema. Daí o narrador muda um pouco o tom. Ele vai falando um pouco do que acontece quando a pessoa se conscientiza do problema que é o álcool na vida dela. Ele diz que quando a pessoa se conscientiza de como o álcool atravanca a vida dela, ela vai procurar um grupo de apoio. E aqui nós temos 3 palavras. Conscientizar-se é um verbo, e normalmente nós conjugamos eu me conscientizo, você se conscientiza de alguma coisa. Quando você se conscientiza, isso significa que você se torna uma pessoa informada sobre determinado assunto e você sabe quais são as consequências, os problemas e as causas. Por exemplo, muitas pessoas ainda não se conscientizaram do problema que nós temos com o clima. Elas acham que está tudo bem, mas
temos um problema grande. Então, elas não se conscientizaram de que a poluição e todas as outras coisas que nós fazemos estão causando uma mudança climática. E um outro exemplo que a gente sempre usa aqui no Brasil, se você andar pela rua de algumas cidades, vai perceber que tem lixo no chão. E as pessoas não se conscientizam. Elas não jogam o lixo no lugar adequado e a cidade fica cheia de lixo. Então as pessoas não se conscientizam de que tem que manter a cidade limpa. A segunda palavra que o narrador falou nesta pequena parte foi atravancar. E atravancar, aqui, quando ele disse, foi que o álcool atravanca a vida da pessoa. Ou seja, o álcool bloqueia o progresso, ele cria um obstáculo para a vida da pessoa. E atravancar é justamente ser ou criar um obstáculo que impede o progresso de alguma coisa. Por exemplo, eu até tenho o dinheiro e quero fazer um investimento em uma empresa aqui no Brasil, mas a burocracia atravanca os negócios. Eu até quero abrir uma empresa aqui no Brasil, tenho dinheiro e tal, mas essa burocracia atravanca tudo. E muitos brasileiros acreditam nisso. Eu acredito também. Não que a burocracia atravanque apenas o negócio. A burocracia atravanca muita coisa. Ela é necessária, mas às vezes a gente tem um pouco demais. E a outra coisa de que o narrador falou foi do grupo de apoio. Eu acredito que essa expressão esteja bem clara para você. Mas um grupo de apoio é um grupo de pessoas que normalmente tem o mesmo problema ou que enfrenta, um grupo de pessoas que enfrenta a mesma situação. Então, tem um grupo de apoio de pessoas que têm problemas com álcool, tem um grupo de apoio de pessoas que enfrentam problemas com drogas, tem grupo de apoio para tudo. Eu lembro que nos anos 2000, aqui no Brasil, teve uma novela chamada Mulheres Apaixonadas. E uma das personagens dessa novela era uma mulher que tinha muitos ciúmes. Ela batia no marido, ameaçava o marido, dizia que o marido ia morrer se ele não fizesse as coisas como ela queria. E ela participava de um grupo de apoio, ou melhor, ela começou a participar de um grupo de apoio que eu não sabia que existia de fato, que se chamava Mulheres que Amam Demais, ou MADA. E é um grupo de apoio que eu acho que ainda existe. Bom, e aí o narrador diz, elas procuram um grupo de apoio, né? O grupo de apoio mais conhecido aqui no Brasil, para pessoas com problemas com álcool, é o Alcoólicos Anônimos. Quando eu era criança, a gente chamava eles de Alcoólatras Anônimos, que é um dos nomes alternativos. Mas alcoólatra tem uma sensação muito negativa nessa palavra. Então, eles acabaram mudando e colocaram alcoólico. Esse ólatra, no final da palavra, denota ou fala de uma pessoa que tem um vício. Então, um alcoólatra é uma pessoa viciada em álcool. Um chocólatra é uma pessoa viciada em chocolate. Lá no guia eu tenho mais algumas notas sobre isso. E aí, quando o narrador fala que as pessoas recorrem ao Alcoólicos Anônimos, ou ao AA, como a gente falou, AA, que é um A mais longo. Claro, eu estou exagerando na minha pronúncia. As pessoas não falam AA assim, não. Elas falam, o meu primo frequenta as reuniões do AA. Pronto. Parece um só, mas são dois As que nós temos aí, as reuniões do AA. Bom, elas frequentam as reuniões do AA, elas recorrem ao AA para se esquivar de situações em que normalmente bebiam. E quando você se esquiva de alguma coisa, significa que você evita alguma coisa, você
consegue desviar dessa coisa. E normalmente nós utilizamos essa palavra com um sentido concreto. Ela também tem um sentido mais abstrato, mas vamos lá. No sentido concreto, muito provavelmente você conhece um filme que em português nós chamamos de Matrix, mas que no original se chama Matrix. E tem uma cena de um cara que se esquiva das balas. Ele está lá, esquivando das balas. E a gente também pode lembrar dos filmes de luta, né, onde eles vão batendo uns nos outros. E muitas vezes o personagem principal esquiva-se, ou se esquiva, ou esquiva, pronominal ou não, ele esquiva dos murros, né? Ele está lá se esquivando dos murros. A pessoa vai dar um soco, ele se esquiva. E quando você se esquiva de alguém, ou quando você... não é uma coisa legal a se fazer, a não ser que seja uma pessoa muito chata, aí você pode se esquivar à vontade, você evita essa pessoa. Você sabe que uma pessoa vai a uma reunião, e você vai estar nessa reunião, você chega mais tarde ou sai mais cedo para se esquivar de uma conversa com ela. Lá no guia eu tenho mais notas, né? E muitas pessoas dizem que eu não gosto de... eu não tenho problema com álcool porque eu bebo socialmente. Mas aí o narrador faz aqui um questionamento. Ele pergunta, ele questiona, né? Ele faz uma questão. Ele diz, nossa, beber socialmente, o que é? Na definição normal, beber socialmente é quando uma pessoa consome bebidas alcoólicas de maneira moderada e apenas em situações ou em contexto social. Por exemplo, quando vai para uma festa de aniversário com adultos e estão servindo vinho. Essa pessoa toma 1 ou 2 taças de vinho e pronto. Ela não vai encher a cara, ela não vai derrubar ali 4, 5 garrafas de vinho. Não. Ela vai tomar 1 taça ou 2 taças de vinho. Isso é socialmente. Talvez 1 vez ou 2 vezes por mês. E aí o narrador faz aqui uma brincadeira de novo. Eu estou começando a pegar antipatia por esse narrador. Ele diz aqui, eu tenho um amigo bebarrão que bebe todas quando encontra um amigo. Ou seja, ele está querendo dizer que esse amigo é alcoólatra, né, que ele tem problema com álcool, porque o socialmente dele é sempre que ele encontra um amigo. E aqui tem essa palavra, né, como eu disse, beberrão, que é negativa. E quando uma pessoa toma todas, ou bebe todas, nós sabemos que essa pessoa bebeu muito. Ela talvez tenha bebido 20 cervejas. Aí ela tomou todas. E se você gostar de música sertaneja aqui no Brasil, muitas letras de música dizem isso, né? O cara diz, hoje eu vou tomar todas, vou falar com todo mundo, blá, blá, blá. Coisa do tipo. E aí o narrador ainda traz aqui um exemplo de uma pessoa que bebia moderadamente, que era a rainha da Inglaterra, a Elizabeth II. Ela tomava um vinhozinho depois das refeições, provavelmente uma pequena taça, né? Ela não ia tomar uma garrafa de Cabernet toda refeição, mas ela tomava um pouquinho e nunca ficou de pileque. E quando a gente diz que alguém está de pileque, ou que alguém fica de pileque, essa pessoa está bêbada e provavelmente ela está se comportando de uma maneira muito, muito, muito inadequada. Nos meus anos universitários, eu vi muitas pessoas de pileque e eu posso ter estado de pileque umas 2, 3 vezes na minha vida, mas os meus amigos são muito simpáticos e eles sempre gravam, né? Então, eu sempre evitei ficar de pileque para os meus amigos não gravarem. E o narrador encerra o monólogo dizendo que existe uma linha muito tênue entre beber socialmente e ser viciado, ou seja, ser alcoólatra. Quando a gente diz que existe uma linha tênue entre A e B,
Isso significa que a diferença entre um e outro é muito pequena, ou seja, muito tênue, muito fina e que não é muito clara. Então, por exemplo, você provavelmente conhece alguma situação assim. Geralmente aqui no Brasil são os homens que são assim, mas não é exclusividade. Mas geralmente são homens que são assim. Mulheres também são, como eu disse, mas homens geralmente são mais assim. E aí imagine a seguinte situação. O José é namorado da Maria. E o José gosta de ver o celular da Maria para saber com quem ela está conversando, né? Quer saber qual é o tipo de mensagem. Quando a Maria sai, o José vai de carro acompanhando para saber onde é que ela está indo. E o José diz: "Ah, não, eu gosto muito de cuidar dela. Eu só sou preocupado, né, porque o mundo é muito perigoso." E aí a diferença entre cuidar e controlar é muito tênue para algumas pessoas. Nesse caso está claríssimo que ele está controlando ela. Ela devia procurar um divórcio, sair dessa história. Mas muitas pessoas dizem que entre o cuidado e o controle existe uma linha muito tênue. O narrador, por exemplo, ele bebe todos os dias, ele não pula um dia, ou seja, ele não evita um dia, ele não deixa um dia passar sem beber. Mas ele diz que não é viciado. Como nós dizemos aqui no Brasil, ah tá, então tá. Se bebe todos os dias e diz que pode parar a hora que quer, ok. Bom, agora nós vamos ouvir o monólogo, e realmente é um monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Bom, hoje eu vou contar para vocês um drama quase pessoal. E por quê? É algo que tem acontecido muito no meu círculo mais próximo, e se bobear no de vocês também. Vamos falar da pandemia de bebedeira que se instalou no mundo. No mundo são dados da minha cabeça. Aqui no Brasil, a maior parte das pessoas tem na família um parente bebum. Aquela pessoa que não sabe a hora de parar de beber e passa dos limites. O famoso pudim de cachaça. Essa pessoa costuma ser muito chata quando está alcoolizada, sem noção nos comentários. E a geral evita convidá-la para as festas de família. Quando não tem jeito, encarecidamente pedimos que ela se controle, que não beba tanto e tal. Mas é incrível. Basta uma dose de álcool e a pessoa fica ébria automaticamente. Fora o inconveniente social, tem ainda a questão de saúde. Eu mesmo tenho um tio que foi dessa para melhor por conta de tanta bebida. Foi triste, mas é um fato. Muitas mortes ocorrem por doenças causadas pelo consumo abusivo e prolongado de bebidas alcoólicas, como a cirrose, que destrói o fígado. O pior é quando acontece a morte de uma pessoa que não tem nada a ver com a história, como um atropelamento, por exemplo, já que tem alguns motoristas irresponsáveis que enchem a cara e vão dirigir. Dá para acreditar? Daí vem a campanha "Se beber, não dirija", com o objetivo de reduzir esse tipo de acidente. Quando a pessoa se conscientiza de que a falta de controle na ingestão de álcool atravanca a sua vida, ela procura um grupo de apoio. Às vezes recorrem a alcoólicos anônimos para conseguir esquivar-se de situações em que normalmente bebiam. Ah, mas beber socialmente não tem problema, alguém diz. Não, não tem problema nenhum. Mas o que é beber socialmente? Eu mesmo tenho um amigo beberrão que sempre que encontra um amigo, toma todas. E desde 2020, quando tivemos que ficar em casa, ouço relato de amigas que bebem uma taça de vinho todos os dias para aliviar o estresse. A Rainha Elizabeth II era um exemplo desse consumo diário, com seus drinks preferidos no almoço, antes do jantar, e viveu até os 96 anos. Até onde se sabe, ela nunca ficou de pileque. Bom, a linha entre o beber socialmente e o vício é muito tênue. Eu mesmo, por exemplo, bebo todos os dias. Não pulo um, mas não sou viciado, posso parar quando eu quiser. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro.
Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.